Muito boa noite, meus irmãos. Saúde, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E esta noite vamos falar sobre muitos assuntos. Vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e fogo. Vamos falar das 3 obras do Espírito Santo no mundo. Vamos falar das 3 obras do Espírito Santo na igreja. Vamos falar dos 3 significados da oferta e do batismo com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Entre e sinta-se em casa. Puxe uma cadeira e sente. Amém? E para o texto de hoje, vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 11 em diante. Já estou com a minha Bíblia aberta. Livro segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 3, verso 11, diz assim: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Deus! Então, quem está falando aqui? João Batista. Ele disse: Eu vos batizo com água para o arrependimento dos pecados, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja bem, então, são 2 batismos. Um com água e o outro com o Espírito Santo e fogo. O batismo com água geralmente é feito por um pastor, por alguém preparado para isso, por um evangelista, por um pastor. Eu fui batizado por um pastor. Você aí, quem sabe, é novo convertido, você foi batizado por um pastor. Mas agora o Espírito Santo, o batismo com fogo, esse é só Jesus quem batiza, é só Jesus quem pode batizar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então vamos ver as 3 obras do Espírito Santo no mundo. Vamos fazer ainda a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, verso 8. Diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, as 3 obras do Espírito Santo no mundo. Primeiro, convencer o homem do pecado. Segundo, da justiça. E terceiro, do juízo. Do pecado, porque não creram em Jesus. E esse é o maior pecado que Deus vai julgar no mundo. Da justiça, porque ele disse: Eu vou para o meu Pai, porque ele veio do Pai, era justo que ele voltasse para o Pai. E do juízo, ou seja, porque o príncipe desse mundo já está condenado, ou seja, haverá um juízo. Então essa é a obra do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo por quê? Porque haverá um juízo, haverá um dia que Deus julgará todos os ímpios, e haverá um dia que Deus há de julgar o príncipe deste mundo. Está falando de Satanás. Só falta a execução. Então estas são as 3 obras do Espírito Santo no mundo. Glória a Deus. E agora vamos ver as 3 obras do Espírito Santo na igreja. Mesmo capítulo de João 16,
versículo 13. Evangelho de João, versículo 16, verso 13, diz assim: E quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará. Então, as três obras do Espírito Santo na igreja. Primeiro, ele vos guiará em toda a verdade. Qual é a verdade? Em João 17:17, Jesus diz assim: a tua palavra é a verdade, Senhor. Então, a verdade é a palavra de Deus. Ele vos guiará, ele vos ensinará a palavra. Segunda obra do Espírito Santo na igreja. Ele vai anunciar as coisas que ainda vão acontecer. Ou seja, ele vai profetizar, ele vai nos ensinar e vai nos mostrar as coisas que ainda vão acontecer. A segunda obra do Espírito Santo na igreja. E a terceira obra, ele me glorificará. Veja bem, é muito comum quando oramos, quando pregamos, quando cantamos, quando testemunhamos das obras que Jesus faz na nossa vida, nós sempre terminamos com glória a Deus. Isso é natural. Sempre quando oramos, sempre quando pregamos, sempre quando cantamos, nós terminamos com glória a Deus. Isto é obra do Espírito Santo. Ele me glorificará. Primeiro, ele me guiará em toda a verdade. Segundo, ele anunciará as coisas que ainda vão acontecer à igreja. Terceiro, ele me glorificará. Então é natural. Essa é a obra do Espírito Santo, glorificar o Senhor Jesus. Amém? Mas ainda é notório e ainda é de admirar que há irmãos na igreja e há crentes que ainda não ouviram falar do Espírito Santo, que ainda não conhecem o Espírito Santo. E disso fala Paulo lá, quando chegou em Corinto, diz que ele subiu as partes mais altas e chegou a uma cidade chamada Éfeso. E ali encontrou alguns irmãos, e diz o texto que era mais ou menos uns 12 irmãos. E ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que há um Espírito Santo. Então ele perguntou: em quem vocês são batizados? Então eles responderam: nós somos batizados no batismo de João. Então Paulo ali diz que ele falou: com certeza João Batista vos batizou com o batismo do arrependimento. E então diz que Paulo colocou as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Então é uma maravilha que ainda há irmãos dentro da igreja e que ainda não conhecem o Espírito Santo. Muito bem, eu sou novo convertido, me batizei nas águas. Agora, o que eu devo fazer? O novo convertido agora, então, ele tem novas incumbências, deveres e práticas de fé. Vamos ver quais são? Primeira instrução dada por Jesus, em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A primeira instrução dada agora para o novo convertido, vigiai e orai. E quando Jesus diz isso, ele está falando em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, nós temos que fechar todas as portas, temos que blindar a nossa vida.
para que o inimigo não encontre nenhuma fraqueza mais em nós e não nos tente. O que quer dizer isso? Temos que vigiar. Temos que fechar todas as portas onde o inimigo entrava. Ou seja, se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu prostituía, eu não prostituo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Então agora eu vou vigiar e orar. Agora então eu vou oferecer uma vida de oração a Deus. E essas são práticas mais condizentes com a nova identidade de cristão que nós temos agora. Agora então nós temos novas práticas de fé, novos deveres e novas incumbências. A primeira é orar e vigiar. Segunda instrução dada por Jesus: examinai as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna e porque elas de mim testificam. Então agora eu vou orar e vou vigiar, e agora eu vou orar, eu vou estudar a palavra de Deus. Eu vou aprender a palavra de Deus. Eu vou me preparar, eu vou conhecer a palavra de Deus. E ao mesmo tempo que eu vou aprender a palavra de Deus, eu vou me alimentar da palavra de Deus, porque Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. E Jesus é a palavra. Lá em 1 João, primeiro capítulo de João, ele disse assim: no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. O que era o verbo? O verbo era apenas uma palavra dita pelos profetas. Jesus era uma palavra anunciada apenas pelos profetas. E o verbo se fez carne, então Jesus é a palavra. Ao mesmo tempo que agora eu vou aprender, eu vou estudar a palavra, eu vou me alimentar da palavra. Porque Jesus é o pão da vida e Jesus é a palavra. E porque lá em Mateus capítulo 4, verso 4, está dizendo: nem só de pão viverá o homem. Então agora eu vou orar e vigiar. Agora eu vou aprender e me alimentar da palavra. E terceira instrução dada por Jesus ao novo convertido: agora então eu vou pregar o evangelho. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos em todas as nações, ensinando o que eu vos tenho ensinado e a guardar tudo que vos tenho mandado. Então agora eu vou orar e vigiar, eu vou aprender a palavra de Deus, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me alimentar da palavra de Deus, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou fazer uma faculdade de teologia, eu vou me preparar. E terceiro, eu vou pregar o evangelho. E com efeito eu vou cumprir o primeiro mandamento de Jesus, que é: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Por quê? Porque eu agora me converti e sou salvo. Então eu não vou querer a salvação só para mim. Eu vou pregar para outros também o evangelho, para que eles alcancem a salvação. Então eu não vou querer a salvação só para mim. Eu vou cumprir agora o ID de Jesus e as instruções que ele deu aos discípulos. Eu vou vigiar, eu vou orar, eu vou me alimentar da palavra, eu vou aprender a palavra de Deus e eu vou pregar o evangelho. Esses são os novos deveres e práticas do novo convertido. São práticas condizentes com a minha nova identidade de cristão. Agora então eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. E agora então eu tenho uma outra identidade. Eu vou obedecer às instruções do mestre, e agora então eu vou aprender e eu vou pregar o evangelho. Amém, irmãos? Muito bem. Seguindo adiante, a oferta oferecida no altar, quando era Deus que manifestava, que fazia descer o fogo do céu e consumia a oferta, tinha 3 significados. Fazendo uma analogia, uma comparação com o batismo do Espírito Santo, são semelhantes à vida do cristão batizado com fogo.
recém-batizado. A oferta, quando era colocado o sacrifício sobre o altar e quando era Deus que descia o fogo do céu, primeiro, tinha 3 significados. Primeiro, Deus tinha aceitado a oferta, ou seja, eu fui batizado com fogo, agora eu fui aceito por Deus. Mas, irmãos, se é uma aceitação, então eu corro o risco de não ser aceito de nenhuma maneira. Jesus disse assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É Jesus quem garante. Então agora você foi batizado nas águas. Lembra, eu disse, são 2 batismos, um nas águas e outro com o Espírito Santo e fogo. É 2 etapas. Então eu fui batizado nas águas, agora eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. E quando o Senhor Jesus me batizar com o Espírito Santo, o primeiro significado, eu fui aceito. Quando eu for batizado com o Espírito Santo. Esses eram os 3 significados da oferta apresentada no altar, quando Deus queimava a oferta. Primeiro, a oferta foi aceita. Segundo, a oferta foi santificada. Então agora eu vou viver uma vida de oração, vigiar e orar, vou me alimentar, estudar a palavra de Deus e eu vou pregar o Evangelho. Então agora eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui aceito por Deus. E agora então eu fui santificado. O segundo significado quando a oferta era queimada. São 3. Então agora eu fui santificado, eu fui aceito, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui aceito e eu fui santificado. Santificado quer dizer o quê? Separado. A palavra santo quer dizer separado. Eu fui separado do pecado, eu fui separado do mundo. Agora eu tenho uma nova vida em santidade a Deus. Agora então eu vou viver uma vida que seja condizente com a minha nova identidade de cristão. Agora eu fui separado do pecado, fui separado do mundo para ser templo do Espírito Santo. Para que agora Deus habite em mim pelo seu Espírito Santo. Para que agora Deus habite no meu corpo. Eu fui separado do mundo, eu fui separado do pecado para Deus. Agora eu sou templo do Espírito Santo. Terceiro significado. Quando Deus queimava a oferta, quando o sacrifício era queimado sobre o altar. Diz que quando então Deus queimava aquela oferta e subia aquele cheiro aromático, diz que é agradável ao olfato do Senhor, aquilo era uma oferta pacífica, uma oferta de adoração. Então agora a minha vida é ofertada a Deus. Eu sou uma oferta pacífica a Deus. Eu sou uma oferta agradável a Deus. A minha vida agora, o meu corpo é uma oferta agradável a Deus. Eu vou ofertar a minha vida agora a Deus. Em santidade, em oração, em jejum. Amém? Porque eu fui separado. Eu fui aceito por Deus. Eu fui separado do pecado do mundo. E agora eu sou uma oferta agradável a Deus, para que o Espírito Santo habite em mim. Amém, irmãos? Agora, então, eu sou um novo cristão. Paulo diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que prostituía, não se prostitui mais. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Então agora eu vou viver uma vida em santidade a Deus que seja mais condizente com a minha nova identidade de cristão. Entende, irmão? Então agora, e converter significa isso. Converter significa eu estou indo nessa direção. Mas eu vou converter agora o caminho. Eu vou nessa outra direção. Antes eu era pecador. Agora eu sou santificado. Eu sou santo. Antes eu bebia, eu fumava, eu jogava. Vamos dar um exemplo. Vamos supor, o irmão usava droga. Agora então, eu vou por outro caminho, o caminho da santidade. Agora
agora eu não bebo mais, agora eu não fumo mais, agora eu não jogo, agora eu não prostituo, agora eu não uso mais droga. Isso significa converter, mudar de direção. Eu estou indo para lá. Eu era pecador, mas agora eu sou santo, eu sou santificado. Eu fui santificado, eu fui aceito, santificado, e agora eu sou oferta para o templo do Espírito Santo, eu sou morada do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Então essa é a nova identidade do cristão. Essas são as obras do Espírito Santo no mundo, as 3 obras do Espírito Santo no mundo. Quais são? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As 3 obras do Espírito Santo na igreja. Ele vos guiará em toda a verdade. A primeira obra do Espírito Santo na igreja. Segundo, ele anunciará as coisas que ainda hão de acontecer. Terceira obra do Espírito Santo na igreja, ele me glorificará. Os 3 significados da oferta queimada, quando Deus queimava a oferta. Primeiro, a oferta foi aceita quando você for batizado com o Espírito Santo. Você agora é oferta a Deus, você foi aceito. Segundo significado, você foi santificado, você foi separado para a morada de Deus em Espírito. Terceiro significado da oferta queimada, agora você é uma oferta. Tua vida é uma oferta a Deus em adoração, em santidade, em louvor a Deus. Amém, igreja do Senhor? Então agora eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17, Paulo diz: aquele que está em Cristo agora é nova criatura, eis que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas o irmão, por curiosidade, vai me perguntar: o irmão Sérgio, você tem experiência com o Espírito Santo? Você foi batizado com o Espírito Santo? E o Espírito Santo é fogo mesmo? E eu vou dizer para você que sim. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo por uma profeta que já partiu desse mundo e que Deus mandou lá em casa, passando por uma luta, e eu fui orar por ela. E quando eu comecei a orar, já não era mais eu quem orava. E a profeta então já profetizava sobre a minha cabeça. E no mesmo tempo que a profeta profetizava, eu queimava no Espírito Santo. E você vai perguntar: e o fogo queima mesmo? Queima mesmo, irmão. Oh, glória a Deus. Eu só me lembro que eu pulava, pipocava e gritava glória a Deus, e dava glória a Deus, e falava em língua estranha. Mas como é essa sensação, irmão Sérgio? Que fogo é esse? O fogo não é esse fogo natural, que precisa de algum combustível, de lenha ou de um combustível ou de papel para queimar, onde ele queima o oxigênio e emite gás carbônico. Não é esse fogo. O fogo do Espírito Santo é um fogo diferente, não é esse fogo que a gente está acostumado a ver aí numa fogueira, num fogão a lenha, que queima todo tipo de matéria. O fogo do Espírito Santo, ele queima só por dentro, mas ele não queima nosso corpo, ele não queima a matéria, ele queima só o pecado. E eu me lembro que quando eu glorificava a Deus e pipocava, e eu sentia aquele fogo queimar por dentro, eu sentia que ele queimava tudo que havia de mal no meu coração. E você vai perguntar: mas o que tem de mal no coração? Aí você vai lá para o livro de Mateus, capítulo 19, e vai ler sobre os pecados que habitam no coração do homem, porque o coração é mau, diz lá nesse capítulo 19, você lê sobre o coração do homem, você vai ver, entender o que eu digo. Eu me lembro que enquanto eu queimava, eu sentia que tudo que tinha de mal no meu coração era queimado, o pecado, tudo. E quanto mais aquele fogo queimava, mais eu queria dar glória a Deus, mais eu queria pular,
mas eu queria me alegrar na presença do Senhor, e essa alegria eu sinto até hoje. E é visível no meu semblante, quando eu prego, quando eu falo da palavra de Deus para os irmãos. Essa é a alegria do Espírito Santo, para você que não conhece ainda. E uma das coisas que Deus disse aquela noite é que eu iria pregar a palavra de Deus. E isso se cumpre no dia de hoje. Agora, o resto das promessas que Deus me fez é um segredo de Estado. Glória a Deus. Isso eu não vou contar. Porque lembra que Sansão, enquanto ele omitiu a verdade de Dalila, foi tudo bem, correu tudo bem. Mas quando ele falou a verdade a Dalila, então ele perdeu a unção que ele tinha, porque ele contou o segredo da unção e da promessa que ele recebeu. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus faça resplandecer o seu rosto e te abençoe e te dê a paz. E até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir ou quiser. Fique na paz do Senhor e busque esse maravilhoso batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo tem um valor incalculável, é insondável o valor do Espírito Santo. Nem todos os diamantes do mundo podem se comparar com o batismo do Espírito Santo. É insondável, é incalculável. Mas a promessa, como disse Pedro lá no discurso do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo ali em Jerusalém, e foi instrução do Senhor que eles esperassem ali até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E diz então que eles estavam ali reunidos e que veio um vento impetuoso, veemente, e viram línguas repartidas de fogo, e ali desceu sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Então Pedro, tomando a palavra, deu um discurso e citou Joel e disse: porque isso é o que está escrito, porque essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a tantos quantos estão longe, e todos quantos estão perto, e a tantos quantos o Senhor Jesus chamar. Então a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos. E diz que naquele dia se converteram 3.000 almas ao Senhor Jesus, pelo discurso de Pedro. Imagina, um pescador, agora então cheio do Espírito Santo, queimado pelo fogo do Espírito Santo. Agora ele toma a palavra e começa a citar as Escrituras e começa a pregar para aquele povo, e diz que 3.000 almas se batizaram e receberam e creram no Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo ele tem promessas, ele traz unção para a vida de todo aquele que recebe, ele traz unção para vencer o pecado, ele traz dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é incomparável. Ele vai separar uns para doutores, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para operar milagres de cura, outros para operar maravilhas. Então é isso que o Espírito Santo faz. E se você é um cristão e ainda não conhece o Espírito Santo, não conhece essa maravilhosa graça, esse dom de Deus, eu te aconselho a buscar, a jejuar, a orar e buscar essa maravilha que se chama o Espírito Santo. Amém, igreja? Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, na paz do Senhor Jesus. Amém.